Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 24 de junho, dia de São João, aqui no Maranhão. Temos uma programação rica que você pode acompanhar também pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Maranhão recebe o primeiro lote de vacinas da Janssen e também a quantidade de 81 mil doses da Coronavac. Esperança de dias melhores com a imunização. O comércio de São Luís, mesmo diante de baixa movimentação, tem boa expectativa para vendas de São João e também no feriado de São Pedro. São Luís anuncia uma plataforma integrada de informações do turismo. O material vai ser importante para impulsionar o setor. Índios seguem com mais um dia de protesto contra projeto de lei que tramita na Câmara e trata de demarcação de terras. O governo do estado realiza 8 entregas de equipamentos da educação, escolas e bibliotecas. E ainda, as celebrações para São João, missa na igreja e as lives em comemoração ao Santo Espírito Junino. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Diante a polêmica de falta de vacinas em várias cidades do Brasil, hoje o dia foi de chegada de mais imunizantes contra a Covid-19. E desta vez a carga veio com as vacinas da Janssen e também Coronavac. O primeiro lote de vacinas Janssen chegam com 42.100 doses. Também chegam ao estado mais um lote de vacinas Coronavac, 81 mil doses do imunizante. As vacinas chegam para garantir a continuidade da campanha de vacinação contra a Covid-19 nos 217 municípios maranhenses. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, as vacinas Janssen, de dose única, serão destinadas a 4,7% das pessoas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente. Já a Coronavac será para o início do esquema vacinal dos trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores da educação do ensino superior, trabalhadores de educação do ensino básico, forças de segurança e salvamento, forças armadas. Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 3.864.270 doses. Bom, saindo do assunto saúde, entrando na pauta economia. O mês de junho, tempos atrás, rendia um bom faturamento para o comércio nas composições das roupas de São João, bem como também as decorações. A pandemia, mais uma vez, impediu a abertura de arraiais, mas quem se reinventou aproveitou o momento para incrementar as lives, transmissões das brincadeiras pela internet. As festas juninas estão acabando, mas por causa da pandemia quase não se percebe o que tem acontecido. Uma live aqui, outra ali, e assim se tenta manter a tradição. Para o setor comercial, pouca diferença tem feito, já que a venda de material típico do período está em baixa. Os tecidos, por exemplo, teve uma queda grande em 2020 por conta da proibição de funcionamento do comércio. Neste ano melhorou um pouco. Com relação à venda de tecidos, até que nós estamos recebendo aqui o nosso público na loja, entendeu? Tá saindo o tecido da época, que no caso é o chitão, até por causa também das lives que estão tendo, entendeu? Então o pessoal aí que estão fazendo suas lives, estão vindo na loja para fazer sua produção, para procurar mercadoria, entendeu? Comparado com os outros anos, a gente sabe que caiu um pouco, entendeu? Mas estamos atendendo aqui o nosso público, entendeu? O pessoal está vindo procurar e tá garantindo aí o tecido da época. A loja até tem feito promoção para atrair mais clientes. As sextas-feiras oferecem 15% de desconto no pagamento à vista e 10% no a prazo. Além disso, terão um dia a mais de abertura da loja. No dia 29, feriado de São Pedro, o comércio vai funcionar. Se tiver que abrir a loja, vamos estar aqui aberto para atender o público, entendeu? Funcionando normalmente, e acredito que contribui sim, né? A abertura do comércio no dia 29 é fruto da Convenção Coletiva do Trabalho. O feriado municipal de 29 de junho, dia de São Pedro, que é feriado tanto aqui em São Luís quanto lá em São José de Mamá, o comércio ele poderá funcionar mediante uma negociação que foi realizada pela Federação do Comércio e os sindicatos que representam os comerciários. Se estabeleceu algumas regras, a regra do horário de funcionamento, a regra do adicional do pagamento aos empregados que foram convocados ao trabalho nesse dia, para que a gente tenha aí um direcionamento e uma possibilidade da abertura do comércio nesse momento em que o comércio ele vai reagindo aos poucos. As lojas de rua devem funcionar entre as 8 da manhã e 6 da tarde.
Já os shopping centers devem abrir entre 10 da manhã e 9 da noite. Mas tudo vai depender do decreto estadual mais recente, que deve ser divulgado nesta sexta-feira. A convenção prevê que o trabalhador convocado para o feriado tem direito a pagamento de hora extra e uma gratificação. O atual decreto ele vai até o dia 28 de junho, então a gente está na expectativa de sair um novo decreto nos próximos dias, que deverá estabelecer ou não um horário para o dia 29. Então o comércio precisa ficar atento que vai precisar adequar também o horário ao decreto. Além disso, a convenção prevê um pagamento de uma gratificação aos trabalhadores que forem convocados. A gratificação é de R$ 40, além dos 100% sobre a hora normal de trabalho, que já é previsto em lei. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís também emitiu informe aos lojistas que o comércio vai poder abrir na próxima terça-feira, feriado de São Pedro, desde que sigam as regras. As lojas de rua podem abrir somente de 8 às 18. As lojas localizadas em shopping centers podem funcionar no horário de 10 até 10 da noite. Mas para todos, a abertura das lojas está condicionada a um pagamento de hora extra de 100% sobre o valor da hora normal e mais pagamento de R$ 40 ao empregado que trabalhar nesse dia. E também providenciar o recolhimento de R$ 10 para o Sindicato dos Comerciários, juntamente com o fornecimento da lista de empregados em atividade neste dia. Do comércio, vamos seguir para o setor do turismo, que também sofre com esta pandemia. Hoje, a Prefeitura de São Luís deu início ao mapeamento de equipamentos turísticos, como bares, agências, hotéis, a partir da implantação da plataforma integrada do turismo. As placas orientam e indicam os pontos turísticos que só tem aqui em São Luís. Mas, em muitos casos, só isso não é o suficiente. O Bruno, por exemplo, veio de Curitiba para a capital maranhense pela primeira vez. Mas antes teve que fazer uma longa pesquisa na internet para conhecer os hotéis e pontos da capital. Pesquisamos tudo na internet. Isso. E é justamente para ajudar quem vem visitar a capital que a Prefeitura de São Luís vai implantar a plataforma integrada de turismo. Em um só aplicativo, vai ser possível fazer o mapeamento de tudo o que é necessário para fazer turismo, como bares, agências e hotéis que tem na cidade. A ideia foi criada em Minas Gerais e cedida para a Prefeitura de São Luís. Através da Secretaria Municipal de Turismo, para que possa ser feito um mapeamento, um inventário de toda essa cadeia que envolve o turismo, de forma direta ou indireta. Fazer o levantamento dos hotéis, restaurantes, a quantidade de leitos, a capacidade para realizar os eventos, onde estarão esses locais para se realizar os eventos, o horário de funcionamento. É um mapeamento, um inventário de tudo que nós temos na cidade. Com o projeto, São Luís vai ser o primeiro município maranhense a usar a plataforma, que pretende transformar a capital em um destino turístico cada vez mais inteligente. Os trabalhos agora seguem para fazer o mapeamento, atualizando os locais e serviços importantes para os turistas. A previsão é que essa plataforma esteja disponível em até setembro deste ano. A ideia é que esse serviço não ajude só os turistas, mas também os empresários que desejam investir aqui na capital maranhense. Através dessas informações, eles poderão explorar aquilo que a cidade ainda não tem, trazer novos meios de hospedagem, abrir novos restaurantes, desenvolver novos produtos e serviços na cidade a fim de aprimorar aquilo que a cidade ainda precisa. O Bruno, que está conhecendo a cidade pela primeira vez, gostou da novidade e espera também que a plataforma seja divulgada em outros estados. É uma ideia bem legal, ainda mais se for divulgar na internet para que os turistas possam acompanhar e conhecer um pouco mais sobre São Luís. Olha, e antes da gente ir para o intervalo, a gente traz a informação sobre a vacinação que acontece amanhã em São Luís. A partir de amanhã, a Prefeitura da capital anunciou que a vacinação será para quem tem 50 anos ou mais e que perdeu aí a primeira dose da vacina. Então, portanto, vai ter vacina amanhã em 9 pontos da ilha de São Luís. Lembrando que no ponto da zona rural de São Luís foi alterada para o campus do IFMA, no Maracanã. Próximo bloco, a gente vem falando aqui de política com Marcos Saldanha. Estamos de volta e índios voltam a protestar sobre o projeto de lei 490/2007. Aqui no Maranhão, os indígenas bloquearam a BR-316 entre Santa Inês e Bom Jardim.
A interdição aconteceu nos 2 sentidos da via, mas encerrou agora há pouco sob a atuação dos servidores da Polícia Rodoviária Federal. Esse protesto segue pelo 3º dia e é contra o projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas. Aqui a gente segue agora com a política partidária, recebendo aqui Marcos Saldanha no nosso estúdio. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, Saldanha, a gente está próximo aí de umas eleições que acontecem no MDB para definir quem preside o partido. Muito provavelmente a ex-governadora Rosiana Sarney deve assumir o partido MDB, não é isso? Pois é, julho prometem algumas definições, né? A primeira delas é no MDB e a ex-governadora Rosiana Sarney pleiteia aí assumir o comando do partido, o comando da legenda e a partir daí organizar a sua campanha. A tendência é que ela se torne presidente e o deputado estadual Roberto Costa seja o vice-presidente. A grande dúvida que paira sobre a ex-governadora é exatamente qual o destino político dela. Se ela continua na política partidária sendo candidata ou a governadora, ou a senadora, ou a deputada. Ousaria numa aposta, né, numa especulação pura, claro, mas pela tendência que a gente vê da articulação no MDB, é que a ex-governadora Rosiana Sarney seja candidata a deputada federal. É importante para o partido fazer o número de deputados federais, é importante para ter voz no Congresso, independente de qual governo venha se eleger em 2022, tanto no campo federal quanto aqui no campo estadual. A única mudança que eu enxergo seria, caso o governador Flávio Dino não saia candidato ao Senado e ficando essa vaga aí em aberto, poderia ser uma possibilidade. Claro, isso considerando a realidade de agora, né? Então é a tendência, por isso o interesse dela em comandar o partido para poder justamente escolher da melhor forma qual será o seu destino. Dia 5 de julho também tem uma ação interessante. O governador Flávio Dino finalmente vai conversar com os partidos. O que esperar sobre essa conversa, Saldanha? Pois é, pelo menos é o que está dito, né? Pelo menos é o que está combinado. Lembrando que essa conversa tinha sido marcada para o mês de junho, né? Mas por conta da pandemia, ele preferiu adiar e deixar um assunto da natureza política para depois. A grande dúvida que fica mesmo, a grande expectativa que fica mesmo, Hugo, é se haverá já aí nessa conversa uma definição partidária, como muitos acreditam. Eu acho que ainda não será agora. Eu acho que ainda será um momento de diálogo com as lideranças partidárias, mas não acredito que nesse momento já saia definido qual nome será o candidato, já com aval do governador. Eu acho que essa decisão ela é um pouquinho mais para frente, apesar de todas as expectativas e as necessidades que o momento pede agora, né? Porque a gente já vê o grupo bastante dividido e uma coisa que eu tenho percebido é que há um certo constrangimento nos partidários em comentar quando declaro apoio a um ou a outro, como ficaria caso o governador decidisse por um ou por outro, né? Então parece que essa definição aí pode causar sim uma fissura na base do governador e a tendência é que ele adie um pouquinho mais para frente essa questão, até em função do foco e do protagonismo nacional que ele vai cada vez mais priorizando e até mesmo aumentando, viu, Hugo? Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente falou na questão da a ex-governadora Rosiana Sarney pensar em disputar a eleição proporcional, isso não é demérito nenhum. A gente lembra, por exemplo, que foi lá no Congresso essa semana que a gente viu uma aprovação muito perigosa, muito preocupante, que é uma alteração em relação à lei da ficha limpa. A gente mesmo aqui deu toda a cobertura, sempre defendeu como essa lei, originária do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como ela foi importante para impedir que determinadas pessoas condenadas por órgão de fiscalização fossem candidatos. É verdade que havia um artifício, como colocar filhos, esposas, parentes, mas o candidato, o réu, esse não iria. E agora a gente viu uma mudança que permite, mediante pagamento de multa em relação à condenação, o candidato poder disputar a eleição. Não vejo isso com bons olhos, pelo contrário, vejo isso com preocupação. O retrocesso, hein? Claro. Verdade. Obrigado, Saldanha. Boa noite. Bem, seguindo com as informações, o líder do PSC na Câmara, o deputado federal Aloysio Mendes, do Maranhão, foi indicado pelo presidente da República para vice-liderança do governo no Congresso Nacional esta semana.
O deputado da bancada maranhense chegou a ocupar o cargo de vice-líder do governo na Câmara Federal, por assumir a liderança do PSC e do bloco formado por PTB, PROS e pelo próprio PSC, teve que se desincompatibilizar da função. A nova função de vice-líder no Congresso Nacional, no entanto, não implica em conflitos. Deputado federal desde 2015, reeleito em 2018, Aloysio Mendes já passou pela liderança de outros partidos, como o Podemos. Bem, e a gente segue aqui, estamos no mês de junho, que é um marco internacional pela celebração dos direitos conquistados pela população LGBT. 28 de junho é a data que marca esta conquista. Hoje, a Câmara Municipal de São Luís realizou um painel sobre políticas públicas LGBTQI+. O painel virtual sobre políticas LGBTQIA+, foi uma iniciativa do coletivo Nós, da Câmara Municipal de São Luís. O objetivo foi ampliar discussões que possam aumentar a visibilidade sobre as populações LGBTQIA+. Quando a gente faz uma busca de matérias legislativas, de proposições, nós vamos ter ações pontuais, mas nós não vamos perceber efetividade em relação a políticas públicas na gestão municipal. Então, essa invisibilidade institucional, ela também é uma forma de homofobia. Nós precisamos pautar essa população, até porque nós somos legisladores e gestores de toda a população de São Luís, sobretudo desta população. O evento teve a participação de membros do Legislativo Municipal, do Judiciário e das entidades civis organizadas. Ele aconteceu justamente no mês em que se celebram os direitos conquistados pela população LGBT. Direitos esses que ainda carecem de maior aplicação. Por isso mesmo, a primeira iniciativa do evento deve ser a criação de um fórum. É o primeiro painel, o painel da diversidade, como a gente bem colocou, para tratar sobre políticas públicas para essa comunidade, porque elas não são vistas. O poder público ele é muito ausente quando a gente... Tanto que não veio ninguém representando o município, né? Então a gente já vê daí. Então, não é só uma pauta para a gente, não é só para dizer que a gente fez o painel, muito pelo contrário. Isso é muito importante para a gente. A gente está aqui para, de fato, garantir que sejam efetivadas políticas públicas para essa comunidade. É algo muito caro para a gente que a gente vai correr atrás. Próximo bloco, a gente fala de São João. É um instante só. Bem, hoje, como é dia santo, dia de São João, segundo a Igreja Católica, na porta da igreja que fica no centro, estaria hoje repleto lá de brincadeiras, rendendo homenagens e agradecendo as bênçãos conquistadas. Hoje tivemos apenas a missa, com a celebração do arcebispo emérito da Arquidiocese, Dom José Belisário. O momento foi para celebrar um dos santos mais reverenciados pelos fiéis, São João Batista, homem que, segundo a Bíblia, batizou Jesus e tem a sua história admirada por muitos cristãos. São João a gente explica por dois motivos. Primeiro, pelo próprio fato de ter sido o precursor de Jesus. Então ele ocupa um lugar importante na história da salvação. O próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Agora você veja. Mas tem um segundo motivo, que é a piedade popular, a devoção popular. O dia de São João no Maranhão é uma data marcada por toadas de Bumba Meu Boi e pela devoção de fiéis, que creem na intercessão de São João Batista. Hoje, centenas de pessoas participaram da missa de São João. Na igreja, as medidas sanitárias, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, foram seguidas. Mas muita gente acabou acompanhando do lado de fora, como a dona Wilma, que faz questão de agradecer ao santo. Eu obtive um milagre através dele, que eu tive um problema muito sério de saúde. Após a missa, os fiéis seguiram em carreata pelas ruas do centro aqui de São Luís, levando a imagem de São João para quem não pôde acompanhar a celebração aqui na igreja. Nossa igreja aqui não é tão grande. Infelizmente, a gente fica assim penalizado pelas pessoas não poderem entrar depois de certo momento. A carreata vai ser em seguida, evitando também uma procissão. Na carreata, cada pessoa vai no seu veículo e então evita-se aglomeração. É por causa disso.
A Dona Maria é uma das fiéis que sempre acompanha a missa de São João. Ela passou por um problema de saúde e teve a prece atendida através da fé. Nosso contato com Deus e com João Batista, agradecendo por essa homenagem dele no dia de hoje. E está tendo carreata, sim, pelas ruas de São Luís. Bom, e hoje também tem a High Live aqui no Canal 23. O São João tem muito mais. Hoje às 10 da noite tem Boi da Pindoba, Cacuriá Assacano, Alejandro Costa, Kaique Mamed, Trio Nave, Carlos da Fé e Misael Costa. Tudo isso aqui pelo Canal 23, TV aberta, online, pelo Portal Guará e também pelo YouTube. Além disso, os telespectadores poderão acompanhar a cobertura completa dos bastidores e apresentações pelos stories do Instagram da TV Guará e também pela Rádio Guará a partir de 8 da noite. Bom, com isso, essas informações a gente encerra a nossa edição de hoje. Feliz São João para você. A gente se encontra amanhã, 18h30. Tchau.